Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, violência e falta de respeito. Vídeo mostra a aluna agredindo professora dentro de uma escola. Incêndio criminoso destrói uma casa e 2 estabelecimentos comerciais em cidade do norte do estado. A primavera está chegando e hoje nós vamos conversar com a meteorologista Estael Cias para saber o que esperar da nova estação. A alimentação balanceada e exercícios físicos ajudam e muito a amenizar sintomas da menopausa. Na Crônica do Pinheiro, aprenda a fazer uma deliciosa costela gaúcha fora da churrasqueira. E ainda, volta para casa a gaúcha detida no Egito por tráfico de drogas. Ela conseguiu se livrar das acusações. O namorado segue preso no Oriente. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Já está no Rio Grande do Sul a jovem que havia sido presa por tráfico de drogas no Egito. Ela chegou hoje em Novo Hamburgo. As informações direto da redação com a Luciane Coman. Boa noite, Lu. Boa noite, Felipe. Boa noite para o pessoal que está nos assistindo. Pois é, a massoterapeuta Luana Maichele Paranhos, de 23 anos, tinha sido presa junto ao namorado, o personal trainer Jean Henrique Sperbi, de 25 anos, no aeroporto do Cairo, por tráfico de drogas. Essa prisão aconteceu no dia 9 de setembro, mas a família só foi informada dias depois. Os familiares de Luana contrataram um advogado para ajudar a provar, junto às autoridades egípcias, que a jovem tinha sido enganada pelo namorado e que não sabia que ele estava levando droga nessa viagem. Com a soltura e com as provas da inocência, ela então pôde retornar ao Brasil, chegou hoje a Novo Hamburgo. Ela relatou que foi bem tratada pela polícia estrangeira e o Jean continua preso lá. Nós falamos com a família do Jean para saber como é que estava a situação dele no Egito. A mãe informou que ele está bem, mas que não daria outras informações. Lembrando, né, Felipe, que lá no Egito o tráfico de drogas é considerado um crime muito grave, que pode levar até a prisão perpétua. Exatamente. Ou pena de morte, né? Não costuma ser haver essa pena de morte, né, para os casos de tráfico de drogas, ao menos é o que não vem acontecendo aí nos últimos anos. Nos últimos anos não há punição com a pena de morte. Exatamente. Mas há prisão perpétua em alguns casos. Né, o judiciário está abrandando um pouquinho mais lá as penas. Bom, Lu, você também tem informações a respeito de um crime, né, um incêndio criminoso acontecido no norte do estado. O que houve? Pois é, Felipe, o incêndio começou numa residência, se alastrou e depois ainda atingiu uma loja de celulares e ainda uma sorveteria. Olha só que estragos, né? Isso aconteceu em Coronel Bicaco, que fica no norte do estado. As imagens mostram os moradores ajudando os bombeiros a controlar, a combater o fogo. O incêndio começou por volta das 8 horas da noite, bem no centro lá de Coronel Bicaco. A polícia acredita que o incêndio tenha sido criminoso. Horas depois, um suspeito foi detido pela polícia. Ele foi ouvido na delegacia e liberado. Ele teria colocado fogo, Felipe, na casa da ex-mulher. Por sorte, não havia ninguém no local. Mas olha só o estrago, né, que ele acabou provocando, a quantidade de imóveis, né, que o fogo atingiu e que acabou destruindo. A polícia agora, então, vai investigar todo esse caso. E na área policial, a notícia que chamou a atenção hoje, depois de ser condenado na semana passada pelo assassinato do namorado da ex-mulher, o alemão Caio foi encontrado morto nesta madrugada dentro do presídio de Osório. A reportagem é de Bruna Osterman. O fim trágico parece ter sido o último episódio de uma história de amizade, ciúmes e morte. Segundo a polícia, Carlos Flores Chaves Barcelos, de 62 anos, cometeu suicídio dentro da penitenciária modulada de Osório, onde estava preso desde o julgamento. Alemão Caio foi encontrado por volta das 2 horas da madrugada, já sem vida, com um lençol amarrado ao pescoço e preso na grade da janela. Na cela havia outro detento que alegou não ter visto nada. O ex-empresário deixou 9 cartas para os filhos, amigos, uma ex-companheira e também para os advogados de defesa. São cartas com tom de despedida, alguns anseios que ele sempre teve,
alguma questão relacionada à condução da história dele aqui fora. Em nota, a SUSEP informou que vai abrir sindicância para investigar as circunstâncias da morte. Alemão Caio era um dos precursores do surf no Rio Grande do Sul e pertencia a uma tradicional família gaúcha. No último dia 13, ele foi condenado a 41 anos de prisão pelo assassinato de José Augusto Bezerra de Medeiros Neto, por tentar matar a ex-mulher Ivanise Menezes Chaves Barcelos e por porte ilegal de arma. O crime aconteceu em 2011 e teve motivação passional, segundo o Ministério Público. José Augusto era amigo de infância do acusado e, na época do crime, companheiro de Ivanise. Muita tristeza, né? Novamente na história do Caio. Então, acho que é deixar na mão da família para que eles pensem o que realmente pretendem fazer em relação a isso. Segundo o processo, o Alemão Caio já havia tentado tirar a própria vida em outra ocasião. Antes de ser condenado, foram marcados 5 julgamentos sem conclusão pela ausência do réu. Em julho, passou a ser foragido da justiça, sendo capturado pela polícia no mês de agosto, em um motel de Porto Alegre. Veja daqui a pouco as informações sobre esse vídeo que foi feito dentro de uma escola. Uma professora parece sendo agredida por uma aluna. As imagens realmente são fortes, professora e aluna, nesse caso ali, envolvidas já no meio da discussão, a aluna agredindo a professora, puxando o cabelo da professora, né? E o vídeo sendo gravado porque, afinal de contas, alguém estava ali pronto para fazer essa ação. E o pior, né? Ninguém tentando impedir de forma mais forte a agressão sofrida pela professora. Em instantes, todas as informações a respeito desse caso. Você sabia que alteração de humor, ansiedade e pele seca podem ser sinais da menopausa? Uma alimentação balanceada e exercícios físicos ajudam muito a amenizar os sintomas. Aos 47 anos, Helena viu o peso aumentar na balança. Começou a sentir o metabolismo mais lento, sofreu com ondas de calor e dificuldade para dormir. Ela estava entrando na menopausa, mas não tinha ideia disso. Fiquei sabendo consultando a ginecologista, né? E aí, inclusive, durante o processo, tive até que fazer uma troca de médico, porque procurei uma pessoa que fosse mais... Geralmente, as ginecologistas são obstetras, elas trabalham mais com as mulheres na fase fértil. A menopausa, então, ela é um período da vida da mulher em que ocorre a cessação dos ciclos menstruais, né? O diagnóstico ele é clínico e é baseado, então, retrospectivamente, quando a mulher ela permanece 12 meses consecutivos sem menstruar. Normalmente, isso ocorre por volta dos 50, 51 anos de idade. A servidora pública fez exames e confirmou que estava na fase 1, o climatério, que são os sintomas que ela identificou. Desde então, há 5 anos, passou a consumir alimentos mais saudáveis e intensificou as atividades físicas. Deixei de comer alimentos mais processados, passei a comer mais verduras, legumes, proteínas. E os exercícios eu faço pelo menos 4 vezes por semana. Assim como a Helena, muitas mulheres não estão preparadas para enfrentar essa transição. Algumas reclamam da falta de informação sobre o assunto. Mas, de acordo com especialistas, o que pode ajudar nesse período é manter uma alimentação mais saudável. Diminuir o consumo de açúcar e gorduras é o primeiro passo. O controle do peso, uma mulher, então, com um peso adequado, ela tem um risco um pouco menor de ter sintomas da menopausa. A nutricionista indica alimentos que auxiliam no controle do peso, disposição e ajudam até a rejuvenescer. Feijões, castanhas, aveia, carnes magras e azeite de oliva são alguns deles. Na minha opinião, esses alimentos não devem ser consumidos apenas na menopausa, mas a vida inteira. Porque nós temos hoje uma ocidentalização da dieta, que é um consumo elevadíssimo de produtos industrializados. Hora de ouvir o mestre. Mestre, boa noite, prazer estar aqui. Boa noite. Mestre, Mestre é você. Mestre, pessoas que não têm churrasqueira em casa, estão loucas para comer churrasco. Costela, faz o quê? Grande questão. No final do acampamento Farroupilha, uma querida amiga, além do Felipe, me reclama das receitas gauchescas. É incrível essa tua colocação. Vai ao encontro... O pessoal não tem churrasqueira. Exatamente. Rapaz. E
a começar pelo churrasco. As pessoas querem fazer a comida gauchesca, mas não tem como. Precisa ter uma baita churrasqueira. Então, é difícil num apartamento ou em casa sem pátio. Tem toda a razão. Mas temos a solução dos seus problemas. Mestre. O churrasco democrático. Opa! E é isso aí. É um churrasco que não precisa de churrasqueira e que pode ser feito no fogão, também conhecido como costela no envelope. Tem todas as características de um verdadeiro show. Vou dar a receita aqui no SBT segunda edição. Olha só, salgar a costela com sal grosso, cobrindo-a completamente. Colocá-la dentro do envelope e fechar bem, com um grampeador. É isso aí. Com o azeite, untar completamente o envelope por fora, de forma que fique toda a superfície externa totalmente untada. Colocar numa forma e levar ao forno de 220 graus, pré-aquecido, aproximadamente 2 horas. Na finalização, retira do envelope, com cuidado, fica igualzinho a costela assada na churrasqueira. Absolutamente igual. Maravilha essa costela. Agora me diz o seguinte, eu tô perdido com esse negócio de horário político. Que horas entra no ar o Anônimos Gourmet neste sábado? A partir da 1h15. E qual é o prato? Torta cremosa de milho. Não perca! Voltaremos! E agora eu tenho um recado para você. Mudar a direção da nossa vida dá um pouco de medo. Mas sabe o que pode ser pior? Não mudar nunca. Tá trabalhando sem alegria? Muda. Tá sem tempo para sua família, para se divertir com os amigos? Muda. Tá cansado de ficar 10, 11, 12 horas por dia no escritório? Muda. E para mudar, a Uber é o caminho certo. Seja motorista parceiro e ganhe dinheiro e tempo para fazer o que você bem entender. Com a Uber você trabalha quando quiser, sem chefe, e vê a mudança acontecer na sua vida todos os dias. E para dirigir com a Uber, você não precisa nem ter carro. Motoristas parceiros têm condições especiais nas melhores locadoras de veículos do Brasil. Se você quer mesmo mudar, seja motorista parceiro da Uber. Ainda tem medo da mudança? Tudo bem. Faça um teste e dirija com a Uber nas horas vagas. Cadastre-se em uber.com/motorista e mude a direção da sua vida. É primavera. Vou evitar, porque senão vai baixar a audiência. Vamos falar sobre ela. Afinal de contas, ela está chegando. Começa amanhã a primavera. E tudo sobre ela. Quem vai nos contar é a Estael Cias, direto da Orla do Guaíba, com a nossa Melanie Buquerque. Melanie, boa noite. É primavera. Boa noite. Te amo. Eu já vi que tu tá muito inspirado hoje, hein? Meu Deus do céu, com essa cantoria. A primavera. Boa noite pra ti, boa noite pra todo mundo que tá em casa. Felipe, a primavera começa de fato amanhã, 5 minutinhos antes das 11 horas da noite. Mas hoje a gente já viu um dia de verão, né? Porque as temperaturas foram lá em cima, bastante calor. Como tu já contou aí pro nosso telespectador, quem vai falar desse cenário todo da primavera, como é que ela vai ser, é a nossa especialista no assunto, a Estael Cias. Estael, o pessoal de casa quer saber como é que vai ser essa primavera. Eu já ouvi dizer que vai ter muita chuva, é isso mesmo? Boa noite. Boa noite para vocês aí em casa. É verdade, uma primavera que vai ser marcada aí, primeiro, pela temperatura mais alta, diferente do ano passado, que o frio se prolongou até mesmo no começo do verão, aqueles dias ventosos. 2018 o cenário é completamente diferente. Por quê? Porque nós temos o Oceano Atlântico e Pacífico mais quentes. Provavelmente ao longo da primavera vai se configurar o fenômeno climático El Niño, que favorece temperatura mais alta e mais umidade no Rio Grande do Sul. O resultado disso serão temporais mais frequentes, mais intensos durante a primavera, e já teremos uma amostra disso na semana que vem, finalzinho de setembro, começo de outubro, com chuva mais frequente, muitos temporais afetando o Rio Grande do Sul já a partir de domingo. Isso pode trazer situações de risco para o estado. E mesmo assim, mesmo com toda essa chuva, vai ter calor?
Vai ter calor. A tendência é de temperatura acima da média nos meses de outubro, novembro e dezembro. E o calor associado à chuva preocupa porque acaba deflagrando uma maior frequência de temporais com vento, granizo e raios, que é uma característica deste ano. E agora para sábado e para domingo, para o fim de semana que começou bombando com esse sol maravilhoso, vai seguir assim, Estael? Sábado sim, quem está curtindo o feriadão, sábado proveitoso de norte a sul do estado. Temperatura mais alta do que nesta sexta-feira, porque amanhã o sol aparece desde cedinho. 34 graus em Santa Rosa, 32 graus em Porto Alegre, região metropolitana. Litoral também tempo proveitoso e abafado. Agora no domingo o abafamento segue, mas tem chuva, pancadas de chuva e risco até mesmo de temporais que podem ocorrer já no turno da manhã. Tem sol e nuvens e chuva, ou seja, uma briga entre instabilidade e sol no domingo. E na próxima semana, que já é aquela primeira semana de primavera, assim, a gente já vai ver cenário de instabilidade, alternando com esse calor, esse tempo abafado, Estael? Se preparem para um começo de primavera úmido e com abafamento. Um cenário realmente favorável a temporais. A partir de domingo, segunda, terça, praticamente todos os dias da próxima semana terão chuva. E alerta-se aí para ficarem atentos ao volume de precipitação que pode trazer situação de cheias e enchentes em parte do Rio Grande do Sul. Quais as regiões assim que tem que ter mais cuidado? Metade oeste, metade norte. Estão pegando aquela região central de Santa Maria até a fronteira com a Argentina, região das Missões, metade norte, áreas que abastecem a bacia do Jacuí, rio importante que pode trazer impacto, inclusive no Guaíba, no começo do mês de outubro. Então terão que ficar atentos e aproveitem esses dias bonitos aí que nós teremos no final de semana, porque depois o cenário é completamente diferente. Dá para dizer que o grande diferencial da primavera desse ano para o do ano passado é justamente esse calorão e essa quantidade de chuva? Exatamente. A primavera do ano passado foi mais amena, com dias mais frios, temperatura mais baixa, chuva dentro e abaixo da média, e o cenário para essa primavera é completamente diferente, mais umidade, mais dias com nebulosidade, chuva e temporais. Claro, haverá períodos de tempo seco, mas a instabilidade e o abafamento devem predominar, inclusive com impacto no setor agrícola, que pode sofrer algum atraso em razão dessa chuva excessiva que em alguns momentos vai atuar na primavera. Então tá, te agradeço, Estael. Ela nos deu uma notícia que não animou tanto, né, Felipe? Mas afinal é primavera, te amo, tá bom? Exatamente, e eu vou ficar por aí. aqui. Um excelente final de semana para todo mundo. Você, um grande beijo. Tchau. Para você e para Estael também, maravilha, né? A gente vê imagens da orla do Guaíba, né? Todo mundo aproveitando e muito a orla, que seja assim também ao longo da primavera e do verão, claro, nos dias de chuva. Infelizmente isso não vai poder acontecer. A gente volta em instantes com os detalhes sobre esse vídeo que mostra uma professora sendo agredida dentro de uma escola. A violência dentro das escolas flagrada pelas câmeras de um aluno. A gente volta em instantes. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara. Bem mais que leite. Violência e falta de respeito. Muita falta de respeito. Uma professora foi agredida por uma aluna em uma escola de Rio Grande. Luciane Coleman, quais são as informações a respeito desse caso? Que, olha, revolta a gente saber que os professores, nas dificuldades que têm para ensinar, ainda acabam sendo agredidos pelos alunos. Pois é, Felipe, a gente vê nas imagens, né, que uma criança aparece puxando a professora pelos cabelos. Olha ali, ó, ela puxa ela para fora da sala de aula, puxando pelos cabelos, né? Alguns colegas até tentam intervir, até que então conseguem conter a menina, mas olha ali, a gente vê que ela continua ali dando uns tapas, querendo bater na professora. Este caso aconteceu na Escola Estadual Bibiano de Almeida, que fica no centro, na região central de Rio Grande, lá no sul do estado. Segundo relatos de estudantes, a confusão teria começado durante uma feira de ciências na última terça-feira. Só que como a escola, Felipe, fez feriadão, a gente ainda não conseguiu confirmar o motivo das agressões e nem a idade da menina. Aparentemente, vendo nas imagens, ela parece ter ali por volta de 10 anos, mas infelizmente a gente não conseguiu essa informação. E bem na semana, né, Felipe, que viralizou aquela imagem de um professor de Rio das Ostras, lá na região dos Lagos do Rio de Janeiro, que foi humilhado, né, em sala de aula, inclusive saiu da escola, saiu da cidade. Eles, enfim, durante uma prova, rasgaram as provas, jogaram objetos contra o professor, assim, cenas que realmente nos deixam muito tristes, né, muito tristes.
Exatamente. Até porque educação é uma questão de família, de casa, é do lar. Né? A escola serve para ensinar. O ensino da escola é uma questão. A educação vem de casa. E aí é uma questão de saber também o que vão fazer os pais dessa aluna. Né? O que vão fazer. Os pais daqueles alunos lá de Rio das Ostras, eu não tenho grande expectativa, não, porque me parece que eles estão bem acostumados a serem muito mal educados. Né? Naquele Agora, eu caso espero lá, que um aqui... já pediu desculpas, viu, Felipe? Ah, é? É, pela internet. Que bom, pelo menos isso. E eu espero que isso também ocorra, mas não só fique no pedido de desculpas, né? Para que nunca mais se repita, né, Lu? Porque Com afinal certeza. de contas é uma imagem muito triste essa. Lu, obrigado a você, um excelente final de semana. Para você também. Obrigado a você pela audiência, também um excelente final de semana a todos. Fiquem agora com o SBT Brasil, a gente volta segunda. Tchau. SBT Rio Grande, segunda edição. Oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera, cresce. Farmácias Associadas. Aqui você tem amigos. Santa Clara, bem mais que leite.